Hey everybody, Fernando Nunes here. In today's video, I'll be showing you how to create this illustration step by step in Adobe Illustrator. We're going to how to get inspiration with elements from your kitchen, how to sketch them, how to line art, how to color, how to set up layers, how to configure my brush and everything. If you want to see oftenly videos like this, weekly illustration tips and tricks by me, you can find out my lessons on Patreon in the video description. I believe shared knowledge makes the world better. I want to have a better world. I want to help you get inspired, also to teach you, making you a better professional. Support me there, then we'll be helping each other. I'm speaking English here, but I prefer to teach the tutorial in Portuguese with English subtitles. I created a poll in the channel community and everybody helped me to decide what language the video would be. I think by explaining in Portuguese, I made a fluid conversation. If I made it in English, that could take a lot of time. Let me say one more thing. If you want to get stickers with my artwork, there's a link in the description, Redbubble, and there you can find my artwork on stickers. You can also find beautiful prints. There's one more here, giant one, and there's small ones. Well, that's it. If you wanna those prints, please visit my web store. Let's get started. Bom, vamos atrás de inspiração. Abre a geladeira da sua casa e pega alguma coisa dentro da geladeira da sua casa. Sempre tem inspiração lá. Aí fecha a geladeira, claro, para não gastar energia. Vamos testar se está pegando. Aparentemente está funcionando aqui, né? Funcionou, então isso daqui vai servir como referência. Vou usar minha mão segurando a lata de tinta. Eu estou desenhando considerando a minha perspectiva, então vou passar um eixo aqui sendo o centro da lata, depois vou fazer um círculo para ser a parte de cima. Linha reta. Bom, começo traçando uma linha aqui em direção ao ângulo que eu estou fazendo da minha referência. Estou copiando diretamente da minha mão, copiando não, né? Tendo uma base de referência. Mas você pode muito bem tirar uma foto daquela sua referência ou até encontrar uma foto na internet e trabalhar em cima dela. Eu fiz redondo aqui porque é redondo aqui também, então ao invés da gente fazer um arco, eu acho que a fluidez do círculo aqui torna mais fácil você chegar num resultado mais fiel. Aí beleza, o que a gente tem aqui? A gente tem um viezinho, um relevinho aqui. E ó, é legal você dividir na metade, você saber o que está no meio, o que está de um lado, o que está do outro. Aí a gente tem um biquinho aqui, né? Faz o biquinho. Beleza. Eu acho que o rascunho aqui deveria ter um tracinho aqui, porque tem a divisão, né? Você sempre tenta imaginar as coisas como elas fossem 3D. Esse aqui é um círculo, aqui também é, então esse traço aqui tem que respeitar isso. E não se preocupa com o rascunho, porque o rascunho sempre pode ser melhorado depois na vetorização. E não se deve perder muito tempo no rascunho, não. Agora eu vou fazer a minha mão. Tem uma ponta dos dedos aqui, do indicador. Aí ele dobra. E sempre tentando respeitar o ângulo que você está vendo. Nunca criar uma nova perspectiva, porque senão o desenho vai ficar estranho. Lógico que não sai perfeito, mas quanto mais próximo da realidade tiver,
mais rico o seu desenho fica. Aqui, beleza. Aqui é um ossinho, né? Vou fazer o dedão aqui agora. Mãos. Quem nunca teve problema em desenhar mãos? Mas tudo questão de treino, galera. Tem que treinar mesmo, porque daí quando... Eita, ó, é difícil desenhar com uma mão só sem a outra, hein? Tem que ser mais aqui, senão ele vai ficar muito fino. Beleza, agora vamos desenhar os outros dedos. Sempre localizar onde que ele está no objeto para você fazer certinho depois, ou pelo menos bem próximo à realidade. Sempre lembre-se disso. Mas nunca se atentando aos detalhes. Proporção é uma coisa legal para se trabalhar, mas detalhes depois a gente vê. Aí eu já quero fechar aqui o desenho e começar a dar uma pensada no como que a gente pode trabalhar. A gente pode imaginar essa lata de spray como ela se fosse transparente. Até apagar o meio aqui. Porque o sketch ele só serve para orientação, né? Orientação das coisas. Então não tenha medo de errar no sketch. Pode desenhar as coisas por cima da outra, aquela que você achar melhor, você escurece ela depois. Bom, vamos imaginar a lata de spray 3D. Imaginando a gravidade, o líquido aqui, que eu iria colocar por dentro, ele estaria reto, né? Então a lata de spray está tombada, mas o líquido continua reto. Continua no nível. Então vou desenhar o líquido aqui dentro. Esse líquido pode ser um líquido espacial, onde tem um monte de planetas nele, talvez uma constelação. E aí a gente pode puxar um canudinho aqui, ó. Puxa um canudinho e finge que ele tá apertando e soltando mais planetas ainda, né? O que vocês acham? Então eu acho que a coisa que vira até sua mente, eu acho que é válido. Porque a criatividade não tem um jeito certo. Eu acho que você tem que usar ela da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir confortável. Não existe uma lei para ser seguida sobre criatividade. Acho que criatividade não tem limites. Ainda mais quando você é o próprio dono do seu tema. Ou até mesmo não, né? Até mesmo não sendo. Você pode usar sua criatividade para surpreender um possível cliente, uma coisa que ele nunca viu. Então vou riscando aqui, quase terminando o meu sketch. Eu acho que ele tá ficando... já tá quase o suficiente. Eu acho que o dedão, eu acho que ele ficou muito pequeno aqui, mas não tem problema, a gente pode consertar isso na hora de digitalizar. Então você consegue entender o que não é perder muito tempo aos detalhes? Talvez até um buraquinho aqui, ó. Minha mão aberta, o que vocês acham? E derretendo aqui, um líquido descendo. E também sendo colocado no chão. Desse outro líquido derretendo aqui, o dedo derretendo.
Ó, não tem muita beleza nisso daqui, é só uma estrutura para você se basear depois. Tem mais planetas aqui, vamos fazer uma galáxia em volta dessa mão aqui, porque acho que vai ficar muito louco. Acho que tá bom assim, vou tirar uma foto desse desenho e passar pro Illustrator agora. Bom, vou recolher meus materiais. Meus materiais de papel e tal, lápis. E colocar o meu material digital. Tecladinho, que eu uso muito, atalho no Illustrator. Mesinha digitalizadora, sensível à pressão, mouse com certeza. E vamos lá. Bom, vou abrir aqui um novo documento no Illustrator, colocar ele como Intergalactic Spray Can, deixar 800 por 600 aqui, RGB, 72 ppi e criar. A gente vai colar nosso rascunho aqui, beleza? Colamos o rascunho, vamos nomear a camada do rascunho para Sketch, que ela vai ser a base para a gente criar nosso desenho. Vou selecionar todos os elementos dessa camada, clicando nessa bolinha, diminuir a opacidade para que a gente não se confunda na hora de fazer o traçado. Bloqueio essa camada e vou criar uma nova chamada Spray Can. Criei e a gente vai fazer agora, a gente vai criar a lata de spray exclusivamente nessa camada aqui. Bom, nossa configuração de camada tá ok. Aí a gente vai selecionar, configurar o nosso Blob Brush. Eu não uso Paintbrush, eu uso Blob Brush. Clico nele, dou 2 cliques e faço uma configuraçãozinha aqui. Eu deseleciono isso e deixo a fidelidade em preciso. Tamanho 2, estilo pressão, variação 2. Ângulo não precisa mexer, 0. Rotação 100%, ok. Aí a gente vai criar um preset para ele. Vai aqui em Brush. Se você não estiver vendo essa janelinha, você vem em Window e habilita ela aqui, Brush ou Pincel. Aí eu vou criar um novo Brush. Eu vou criar um estilo caligráfico para o Brush, ok. E lá, aqui eu vou colocar as mesmas configurações que eu coloquei quando eu cliquei 2 vezes aqui. Ângulo 0, rotação 100%, tamanho 2, estilo de pressão, variação 2 também. Ok, pronto, nosso brush está configurado para traçar. Vou selecionar a cor preta aqui, para a gente começar a traçar nossa lata de spray. Uma coisa que eu uso bastante são linhas guias. Então eu vou traçar essa linha para que ela fique bem reta. Fiz esse traço aqui, fiz esse outro aqui, porque ela vai ser os lados, né, da lata, vai dar uma orientação para a gente fazer um traço reto. E seleciono essas duas e Make Guides. Eu faço com que elas sejam apenas guias, porque daí não dá para você selecionar, ela deixa de fazer parte do seu objeto. Volto para o Blob Brush, atalho Shift B, seleciono o brush que a gente acabou de criar e a gente vai começar a traçar. Bom, o estilo de fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso vai depender bastante da pressão que você está fazendo na caneta sobre a tablet. Então, se você estiver pressionando de leve, ele vai sair fino. Se você apertar mais sua mão, vai sair mais grosso. Então, ele respeita a sua pressão da caneta. E
Aí eu continuo aqui sempre seguindo a linha guia para que ela seja reta, né? Para que ela não fique torta. E o Ctrl Z sempre ativo para desfazer aquilo que você acabou de fazer. Ctrl Z, sempre é questão de tentativa e erro. Vou traçar, fino, grosso. Beleza, aqui tá bom. Não, nem tanto. Shift E é o comando da borracha. Então se você quiser apagar uma parte específica, Shift E e apaga. Shift B para voltar no Blob Brush. Termino aqui. Beleza. Agora do outro lado. Fino, grosso. Isso daqui é uma técnica que parece difícil, mas é uma questão só de prática mesmo. Se você nunca fez isso, essa técnica de apertar e deixar mais leve, talvez você ache difícil, mas é questão de prática. Tudo na sua vida é questão de prática, na verdade, né? Se você não conhece uma coisa e tenta fazer ela não vai sair bem feita no primeiro momento. Mas em questão de persistência, você acaba alcançando aquilo que você quer. Vou fechar nossa latinha aqui, a base dela. Show de bola. Aí eu vou fechar aqui em cima. Tchan, legal. Bom, fechado. Aí eu vou fazer agora aquele viés, aquele metal que tem na lata. Vou traçar, beleza. Agora eu vou fazer a parte circular dela. E as guias, o seu traçado não precisa sair perfeitamente em cima do rascunho, porque o rascunho ele vai servir só para te orientar a fazer alguma coisa. Não precisa sair perfeito. Vou fazer o outro viés aqui. Você pode também inventar umas coisas conforme você vai criando aquilo que você achar necessário. Latinha de spray, biquinho, vou fazer o furo dele aqui. Beleza, tá legal. Nossa latinha de spray tá quase pronta, né? Se você quiser esconder as guias, você pode vir aqui em View, Guides, Hide Guide, ou se não, Ctrl ponto e vírgula. E Ctrl ponto e vírgula para voltar. Bom, nossa latinha tá ok, agora vamos fazer a parte do líquido de dentro. Eu vou traçar mais uma guia aqui em paralelo a que a gente fez para ela ficar fiel, né, a direção da lata. Jogar ela um pouquinho para dentro, porque o líquido vai ficar para dentro. Aqui também. Deixa eu até mudar de cor aqui, só para diferenciar. A gente vai passar uma outra guia aqui. Na verdade não são guias por enquanto, né? São shapes. Talvez a base vai ficar mais ou menos assim, certo? Diminuo para que ela fique bacana. Vou criar a guia novamente, vou selecionar as minhas orientações e make guides. Bom, eles viraram elementos guias, então isso vai servir apenas para te orientar. E começo a traçar de novo. Seleciono a cor preta, seleciono o nosso Blob Brush, né? O brush que a gente criou. E vou traçar a parte do líquido agora.
fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso. Beleza, aqui. Terminando de fechar. Fecha aqui. Ótimo. Aí o outro lado agora. Fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso. Beleza. Bom, nosso líquido vem até aqui em cima só, né? Só até aqui. Ele não vai até o final. Então a gente já vai fechar com a superfície do líquido aqui. Fechou? Agora aqui. Beleza. Ctrl, ponto e vírgula para esconder as guias. Só para ver mesmo. Ó, já parece que ela tem um líquido dentro e que ela tá transparente, né? Ótimo. Aí vamos fazer a parte agora do canudinho. A parte do canudo. Deixa eu ver. Bom, acho que eu vou criar uma outra layer para o canudo. Quando você sentir necessidade de criar uma nova layer, por questão de organização, faça isso. Cliquei aqui para bloquear, vou criar um novo e chamar de canudo. Acho que é stick, né? Vamos ver. Stick. Opa. Stick. Canudo. Canudo em inglês. Como que é? Straw. Straw. Vou passar mais uma guia aqui. Ver se ela está em paralelo. Bom, está em paralelo. Vou aumentar o traçado assim para que pareça um canudo mais, né? E vou expandir o objeto para que ele não seja mais um traçado e sim um shape. E transformo ele em guia. Ó, a gente tem a guia do nosso canudo agora. Bom, canudo. Vamos traçar o canudo aqui agora. Fino, grosso, fino, grosso, fino, grosso. Aqui, né? O canudo deveria terminar mais ou menos aqui. Volta agora. Beleza, ó. Então a parte do canudo pronta. Agora a parte de baixo. Sempre respeitando a orientação da guia. Fino, grosso, fino, grosso. Só questão de prática mesmo. Vamos voltar agora. Vamos voltar. Bom, beleza. Tem que fechar aqui, ó. Fechou o canudo. Fechou? Vamos ver. Ó, legal. Essa latinha de spray tá quase pronta já. Vamos começar. Vamos colorir agora. Vamos colorir. Colocar uma base de cor agora. Bom, colorir. Eu costumo colorir camada por camada. Vou desabilitar aqui o canudo, vou em Spray Can. Para colorir é o seguinte, eu vou criar um shape maior do que o objeto que eu quero. Aí veio preto, mas vou querer branco. Vou querer branco, clicar com o botão direito, organizar e jogar lá para trás, ou Ctrl Shift colchetes para esquerda. Aí jogou esse shape lá para trás. Vou selecionar todos os elementos que eu quero de cor e clicar em Divide aqui no Pathfinder. Se você não estiver vendo esses Pathfinder, você vem em Window e coloca aqui Pathfinder e colocar em Divider. O que vai acontecer? Ele vai cortar
todos os elementos que você selecionou depois de ter clicado aqui. Por exemplo, ó, ele cortou, ó, entendeu? Então as cores ficaram aqui dentro, ele cortou tudo que você selecionou. Aí o canudo tá aqui também. Vamos fazer o mesmo com o canudo. Bloqueio essa layer, vou até desabilitar. Vou criar um shape maior do que o objeto que eu quero, jogar lá para trás, selecionar os objetos que eu quero colorido, divide e deletar o que eu não quero. Beleza? Ó, já tá dando uma carinha legal já, né? Show de bola. Deixa eu ver aqui. Legal. Agora acho que tá na hora de fazer os planetas. Planetas eu vou criar uma nova layer, chamar ele de Planets. Deixa eu ver mais ou menos onde eles estão. E vou criar guias para que elas sejam orientação dos planetas. Crio um planeta aqui. Vou criar um outro planeta aqui. Diminuir um pouquinho ele. Crio outro aqui. E talvez um aqui embaixo. Show. Aí eu vou fazer com que eles sejam guias também. Make guides. Beleza. Agora eu vou começar a traçar os planetas. Volto para o Blob Brush, brush selecionado, e vou fazer o planeta do jeito que ele deve ser. Vou traçar. Fino, grosso. Fechou, beleza. Aí o mesmo para os outros. Você pode muito bem pegar esse, colar e diminuir, mas vamos fazer o negócio na raça. Terminando o planeta aqui. Fazer mais um aqui. Outro logo ali. Aí, ó, tá ficando show já, hein? Desabilitar as linhas guias. Bora. Tem outro planeta aqui, eu vou copiar esse e colar aqui, tá? Aí a gente vai colorir a base dos planetas, né? A cor base dos planetas. Crio o shape branco, jogo lá para trás, seleciono os elementos que eu quero, dou divide, seleciono o que eu não quero, deleto. Ó a cara que já tá dando para nossa ilustra. Legal. Aí agora eu acho que tá na hora de fazer nossa mão. Vou bloquear aqui. Bom, nossa mão ela vai estar por cima de todos os elementos. Então eu vou criar uma camada logo em cima de tudo. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Hand. Camada da mão. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar todas essas camadas e diminuir a opacidade para a gente fazer nossa mão, porque já está preenchido, então fica difícil de ver. Vou bloquear de novo, ir para a camada da mão e fazer a mão. Aqui o dedão, lembra que eu falei que o dedão estava muito pequeno, a gente conseguiria corrigir ele aqui? Vamos corrigir ele aqui. De novo, o sketch, ele serve apenas
para te orientar a fazer alguma coisa, para te dar a ideia de onde colocar os elementos e a simetria dele e tal, as proporções. Você pode muito bem fazer depois. E você pode usar a criatividade a hora que você quiser. Se você sentir necessidade de adicionar um elemento aí, não hesite. Acho que você tem que fazer mesmo. Porque é difícil você falar qual etapa que você vai usar a criatividade. Porque a criatividade pode vir na sua mente sem você querer, né? Então, quando você sentir necessidade de adicionar alguma coisa, de melhorar, de lapidar alguma coisa que você acha que vai ficar legal, faça isso. Não se prenda ao rascunho. O indicador dele aqui, tá meio estranho isso. Indicador. Passando ele aqui. Massa. Aí, ó. Então, o que eu tô fazendo? Estou fazendo parcialmente, né? A mão, ela não está sendo desenhada por inteiro. Então, eu tô deixando bem rente aqui o traço. Vamos pro dedo do meio aqui. Fino grosso, aí. Legal, agora o dedo anelar. Show de bola. Aqui o mindinho, que aparece bem pouco. Fazer as unhas. Unha do dedão. Cara, mão é uma coisa complicada de fazer, né? Sempre tive dificuldade, mas temos que praticar. Acho que teria outra unha aqui. Outra unha aqui. Mais uma aqui. A mão tá aberta aqui, então vamos fazer o buraco da mão. Tracejou, aê. Bom, acho que nossa mão, deixa eu aumentar um pouquinho essa unha aqui. E vamos colorir a mão agora. Acho que tem vamos colorir a mão. Ó, nossa mão ficou assim. Vamos jogar aquele elemento, né, por trás, aquele shape por trás de todos que a gente quer colorido. Selecionar todos, dividir, selecionar o que a gente não quer, deletar. Opa, aqui já pode colocar um preto aqui. Vamos voltar as nossas layers aqui para a configuração original. A gente diminuiu a opacidade delas, né? Então vamos voltar para 100%. Aí, ó. Olha que legal. O que a gente pode fazer agora? Agora acho que a gente pode adicionar sombras fortes. Vamos começar lá pela latinha de spray. Eu vou criar uma nova camada. Vou criar uma nova camada da sombra do spray. Spray can shadow. E a gente vai fazer a sombra.
A gente tem que imaginar que direção a luz está vindo. Então eu imagino que a luz venha daqui, a luz, ela vai para cá. Então desse lado vai ser a sombra. Beleza? Isso é uma coisa lógica, se você pegar uma coisa fisicamente lógica. Se você pegar algum objeto aí na sua casa e aplicar uma luz direcionada a ele, do outro lado ele vai ter a sombra. Então é isso. Então vou imaginar que a luz vem daqui e vou começar a fazer a sombra. Bom, uma técnica para eu fazer a sombra dentro eu seleciono um objeto que eu quero sombra. Eu vou fazer de outro jeito. Bom, vou com um brush agora, tá? Vou com um brush porque vou colocar a cor preta e fazer a sombra do jeito que eu acho que deve ser feita. Fechou aqui. Beleza. Aqui tem outra sombra. Um viés desse metal. Aí tem vou colocar mais um pouco, vai. Aí tem a parte da lata aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma outra técnica que eu gosto de fazer quando adiciono a sombra. Eu venho aqui em objeto, path, eu acho que é caminho, né? E offset path e jogo um shape dentro do shape que eu vou querer a sombra. Então ele criou um novo shape, ó, pinto de preto. Opa, ele tá com contorno aqui, ó, pinto de preto, e ele fica como se fosse um preenchimento e uma pequena luz filetando aqui. Eu vou apagar essa parte, porque desse lado aqui vem luz, desse lado é sombra. Ok. Agora vou fazer onde mais que vai ter sombra? Acho que aqui poderia ser assim, ó. Fechando aqui. Aí, ó. Aí ficou melhor. Vou apagar um pouquinho para ter mais luz. Aqui também. Aí é mais questão de ajuste. Você vai ajustando como a sombra fica melhor para você. Mesma coisa. Não. É a mesma coisa aqui. Vou fazer o mesmo procedimento, mas vou colocar um offset maior aqui, menor, né, na verdade, sendo ele preto. Vou fechar aqui, ó. Legal. Lembre-se que é blob brush, tá, gente? Não é brush. Olha como tá ficando já a nossa latinha. A gente colocar o canudo, ó, fica melhor ainda. Eu acho que aqui, ó, o canudo tá meio estranho, então eu acho que... Opa, ó. Nossa sombra, ela na verdade foi parar em lugar errado. Porque ela deve estar em layer separada. Ou não, ou você faz do jeito que você quiser. Mas eu gosto de separar tudo para questão de organização. E colo ela aqui. Essa sombra poderia estar vindo desde aqui de cima.
O que eu acabei de fazer aqui, que eu copiei e colei e tal, eu só mudei a sombra de layer. Selecionei todas elas e coloquei em outro lugar. Por isso que é bom sempre trancar a camada e destrancar, para não acontecer esse tipo de problema. Ok, aí acho que teria uma sombra da mão projetada nesse líquido aqui. Então eu vou até diminuir a opacidade de todas as outras layers. Não, vou entrar em modo de isolamento, vai. Aqui vai ter uma sombra projetada, mais ou menos assim. Eu imagino que seja mais ou menos assim, tá? Aqui. Bom, show de bola, acho que já tá ficando bem legal. Acho que a gente pode agora fazer a sombra dos planetas. Deixo só essa layer habilitada. E ó, vamos fazer aquela técnica lá. Vou selecionar os shapes de preenchimento dos planetas em Object, Path, Offset Path. E criar como se fosse uma sombra interna deles. Apago um pouquinho. Vamos voltar tudo, ó. Tá dando uma outra cara já, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já tinha feito o desenho, mas eu tô refazendo porque o vídeo não saiu legal. Ah, tá. Bom, essa sombra aqui acho que não vai precisar. Isso também tá errado aqui. Bom, sombra do canudinho. Vou selecionar, fazer um offset path, fazer um pouquinho maior na verdade. Ele dá um tchan, né? Vou apagar um pouquinho da sombra porque ela está muito centralizada. Apago. Aí, ó, só vou usar esse shape aqui, esse daqui. Show de bola, galera. Agora a sombra da mão. Ixi, eu esqueci de separar as sombras do canudinho, dos planetas, mas tudo bem. Não tem problema não, ó. Isso aqui pode até se juntar depois aqui. Vou até fazer isso. Selecionar todas as sombras da layer separada. Colocar aqui. E essa pode até deletar. Mas se você quiser manter a sombra separada, pode fazer isso. Não tem problema, acho que é até melhor em termos de organização. Esse planeta tá sobrepondo aqui. Aí, ó. Agora vamos fazer a sombra da mão. Deixa eu ver mais ou menos. Bom, sombra da mão. Uma outra técnica que eu faço para sombra, eu posso selecionar o shape que eu quero, a sombra, selecionar a ferramenta faca
e fazendo a sombra de acordo como eu acho que ela deve ser. Aqui, ó, cortei, seleciono o que eu cortei, Ctrl C, Ctrl Z para voltar para a forma original, Ctrl Shift V para ela colar exatamente onde eu cortei. Ó, uma sombrinha aqui. A gente pode, sei lá, até afinar um pouco mais esse dedão aqui, ó. Não. Fazer umas rugas da mão. Será que fica legal? Acho que fica melhor. Sempre quando você vê oportunidade para melhorar alguma coisa, pode fazer, sem hesitar. E, cara, parece uma coisa difícil, mas é tudo questão de treino novamente. Acho que tudo na sua vida, se você não treinar, se você não começar a fazer, você nunca vai conseguir, porque depende tudo de você. Você tem que começar a fazer para ver se dá certo. Porque imagina, ó, você tem um objetivo, você está no ponto A e quer chegar no ponto B. Para você fazer isso, vai depender de você. Você vai ter que se mexer para fazer com que isso aconteça. Beleza? Talvez essa ruga aqui não esteja tão legal, mas não tem problema. Opa. Deixa eu ver. Tá, agora vamos usar aquela técnica lá. Path, offset path. -2, será que tá bom? Ou -3? -3, vai. E vou cortar a sombra aonde eu quero, né? Onde que eu acho que deveria ser. Aqui. Aí, ó. Ficando legal, gente. Tá ficando legal. E galera, muito obrigado por apreciar o que eu faço. Isso é muito importante para mim. Eu acho que além da minha paixão por desenhar, vocês com esses feedbacks que estão me dando nos meus vídeos, está me motivando muito, está fazendo meu dia muito melhor. Então nada melhor do que retribuir com um conteúdo desse. Deixa eu ver. Tá. Aqui pode ser mais. Sim, aí você vai ajustando, cara. Sombra não tem muito segredo, é mais questão de tentativa e erro. Tem muito uma lei para criatividade, né? De novo, se você acha que alguma coisa vai ficar boa no seu desenho, tenta, cara. Tem uma regra para ser aplicada, né, quando a gente fala de criatividade. Criatividade pode vir a qualquer momento e, cara, aplica mesmo. Não tem medo não. Sem medo de errar. Deixa eu ver, acho que tá bom. Acho que a gente pode fazer agora. Acho que falta uma sombra aqui. Na lata de spray, na tinta, na verdade. Que ela pode aqui, ó, vir mais ou menos assim. Opa, esse daqui tá à toa aqui. A sombra mais ou menos assim.
Aí, ó. A gente consegue. E sempre quando você vai fazer alguma coisa, tipo, por exemplo, tô fazendo uma coisa na lata de spray, vai para layer de lata de spray e faça. Vou fazer alguma coisa na mão, vai para layer da mão e faça. Vou fazer mais uma sombrinha aqui. Legal. Ó, a gente não fez, a gente pode melhorar essa fumaça. Eu não gostei dela muito assim. Eu vou criar uma nova layer e colocar sketch smoke. A gente pode fazer um outro sketch em cima daquele que a gente já tem. Vou até mudar, vou até fazer de cor diferente para vocês verem. Acho que ele pode vir assim. Aí vem pra cá. Aí sobe, volta. Melhor. Eu vou fazer os derretidos, tá? Deixa eu ver como que a gente pode fazer. Vou nomear aqui para melt. Vou diminuir a opacidade de todas essas layers aqui para melhorar na nossa organização. Trancar as layers, voltar para a layer de melt e começar a traçar aquilo, o nosso derretido, né? A gente pode começar com um derretido aqui. Aqui mais ou menos. Mas se você pressionar Shift e fazer o traçado do Blob Brush, ele vai sair retinho. Tá bom? Derretido. Fazer mais um aqui. Aqui, show de bola. Aqui nesse dedo vai ter um também. Melhor, eu não tô sabendo onde vai ser a base do nosso derretido. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra layer e colocar melt base. Eu tô ficando um pouco confuso. Então eu vou fazer uma base mais ou menos aqui, ó. Ela fique bem no meio. Aí, tá bom. Vou fazer ele como se fosse uma guia para nos orientar. Vou fazer a base do derretido aqui. Deixa eu desabilitar esse. E sempre tentativa e erro. Tentativa, erro, tentativa, acerto. Você sempre tem que tentar. Se não deu, Ctrl Z. E não precisa ser certinho também, porque de novo, é só orientação, tá? Vamos ver se tá bom. Bom, acho que mais ou menos. Não estou muito satisfeito com isso daqui, não está fazendo sentido. Vou fazer mais aqui, ó. Show.
voltar pro derretido lá em cima. Vou apagar aqui. Aqui. Onde mais a gente pode colocar derretido? Ah, tem que fechar, né? Vamos fechar tudo, depois a gente apaga. Fechar o shape. Fechar o shape é muito importante para que a gente faça a colorização do jeito que eu sempre faço. Aqui. Vou fazer como se fosse um buraquinho. Buraquinho, legal. Aí a gente vai ter um derretido aqui no dedão, descendo até lá embaixo, né? Cara, ó, a gente não tá vendo muito esses derretidos do jeito que eu tô fazendo no Line Art, mas, de novo, se você vê a oportunidade de melhorar alguma coisa, faça isso. Onde mais que tem outra? E de novo, a questão do tracejado fino e grosso, questão de prática. Bom, você não precisa fazer exatamente assim, do jeito que eu faço, mas é só é que eu estou explicando exatamente a minha técnica aqui, né? O meu estilo, a minha característica, a minha essência. Nossa, tá difícil de fazer isso. Aqui. Show de bola, minha galera. Vou fazer mais um aqui para ficar legal. Fiz aqui, vamos fazer um buraquinho aqui do derretido. Onde mais podemos ter derretido? Estou em dúvida. Deixa eu ver outro desenho. Tá. Vou fazer aqui. De novo. Aqui tem mais um aqui. Que pode ser assim, ó. Você pode também sempre melhorar aquilo que você não está satisfeito com. A gente pode fazer assim, ó.
Vamos juntar esse derretido porque a gente vai fazer diferente. Aí tem um buracão aqui. Outro aqui. Ó, ficou mais legal. Aí agora vamos aqui traçar mais um pouco. Acho que tá ficando ok já. Não preciso de mais derretidos. Faz aquele esquema. Aí, ó. Talvez um negócio mais aqui, mais junto. Porque aqui tem muito fino e aqui tem, tipo, abertos. A gente pode juntar esses dois de alguma maneira. Podemos também colocar um derretidinho aqui. Apagar aqui um pouco, dar uma melhorada nisso. Show de bola. Agora vamos fazer a colorização dos derretidos. Colorir, jogar lá para trás, né? Selecionar todos, seleciona tudo que eu quero, divide, seleciona o que eu não quero e ó, ele já fica preenchidinho, bonito para você. Aí você vai apagando os buraquinhos que você fez, certo? Opa, ó, esse daqui, ó, por que tem que juntar? Esse daqui ficou vazado. Então, quando eu clico, ele seleciona tudo. Vou apagar com a borracha aqui essa parte branquinha e corrigir com preto depois. Ok, vamos ver o Melt Base aqui. Seleciono aqui. Pinto, vai, ó. Aí ficou meio estranho esses tracejados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou apagar para que a gente faça um negócio mais real. Aí parece que se a gente apaga a base aqui, parece que ele tá se juntando com o chão de fato. Aqui. Apagando. Para quem não sabe, eu tenho uma lojinha online onde eu vendo minhas artes impressas em stickers, camisetas, adesivos stickers, prints, canvas. Ele tá aqui na descrição do vídeo. Se quiser adquirir alguma arte minha, isso vai me ajudar bastante e eu vou ficar muito agradecido com isso. Porque
A arte aqui no Brasil é difícil, cara. A gente não é valorizado aqui. Então, se vocês puderem ajudar, tamo junto. Fazendo só mais um aqui, só mais um derretidinho aqui pra fechar. Bom, acho que tá bom. Vamos voltar a nossas layers na configuração original. Ó, todas as bolinhas que tiverem diferente, que tiverem preenchidas, elas estão sofrendo algum efeito. Esse daqui, no caso, é a opacidade. Vou voltar, ó. Olha só como já tá ficando. Legal, né? A gente pode fazer uma fumaça agora, que não está no rascunho. Bom, vamos fazer a fumacinha agora. Eu vou separar a layer. Vou separar uma nova layer aqui chamada Smoke Sketch. E a gente vai fazer um sketch da própria fumaça, porque eu não gostei muito dessa. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Então eu vou traçar bem rascunho só para ter uma orientação do que a gente vai fazer. Então vamos supor que tá saindo daqui, né? Aí tá saindo daqui, vamos imaginar que ela vai dar uma volta pela mão, vai subir aqui, aí ela volta de novo, passa por cima, da mão, aí depois passa por debaixo do derretido, depois vai até aqui de novo, depois volta aqui de novo. Bom, aqui pode ser diferente, pode ser mais para cima. Aqui, ó. Aí, acho que tá legal assim. Bom, vai servir só de orientação, tá? Então eu vou vou trancar essa layer aqui, criar uma nova, que vai ser o Smoke Line Art. E vou diminuir a opacidade para a gente não se confundir aqui de todas as layers. Beleza, tá show, tranquei todas. Vou voltar lá, Blob Brush, selecionar a cor preta. Vamos traçar a fumacinha. Aqui eu faço mais ou menos assim, um negócio mais irregular, mas sempre respeitando a direção do traço que eu fiz. Traço a fumacinha, grosso fino. Tudo questão de técnica, galera. Tudo questão de prática. Muita gente fala que você fala pra mim, nossa, você nasceu com um dom, tal, que legal, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mentira, você consegue fazer sim. Você consegue fazer porque o dom é uma coisa que a gente desenvolve, uma coisa que a gente tem interesse e pratica ele. Porque a gente só vai conseguir chegar naquilo que a gente quer praticando. Aí vamos continuar a fumaça aqui, que está saindo por trás da mão.
passa por trás da mão, agora vem por cima da mão. Negócio bem irregular mesmo, porque a fumaça ela é assim, né? Ela não tem um jeitinho certo. Ela é meio que aleatória. Aqui passa por de trás do derretido. Tem uma assim. Passou. Aí ele vai dar a volta agora. A fumaça deu a volta. Traça aqui. Aqui. Bom, vamos passar por trás do derretido. Sim, acho que tá bom. Aí ela aparece aqui de novo. Mas é por trás também, né? Então, por isso que é sempre bom ter o controle de layers, que aí não fica uma coisa bagunçada, você consegue saber onde estão, né, os elementos. E eu tô preparando, tá bem no começo, tem algum conteúdo lá, mas eu tenho o meu Patreon, que tá na descrição do vídeo, que eu tô postando conteúdos semanais, que são dicas e macetes do Illustrator, algumas técnicas para ajudar todo mundo a melhorar a sua técnica no Illustrator. E como eu vou estar ajudando vocês, eu falei que no Brasil a arte é uma coisa muito difícil, eu sou do Brasil. É muito importante eu ter um apoio em relação a isso. Então eu estou compartilhando todo o conhecimento que eu tenho em relação à ferramenta, em relação à ilustração, e peço também uma ajuda para que eu não fique no zero, né? Então, se vocês puderem me ajudar nessa, eu vou ficar muito agradecido e vou postar tudo que eu sei sobre Illustrator, tudo que eu sei sobre vetorização e tudo mais. Bom, aí aqui eu fiz o shape, vamos colorir a fumacinha daquele esquema. Deletei. Tá show. Ó, aqui ele não fechou, ele não preencheu. Por que ele não preencheu? Porque provavelmente não, certamente tem alguma coisa aberta que não deixou a gente fechar a fumaça. Onde será que é? Acho que é aqui. Não, aqui não é. Aqui, ó. Aqui, ó, ele tá aberto. Aí se eu fecho ele aqui, eu vou conseguir fazer o tracejado. Seleciono o que eu quero colorido, que eu quero colorir. Deleto, beleza. Aí o sketch eu vou até deixar aqui, mas vou desabilitar. E vamos voltar as layers para as configurações originais. Aqui, ó. Legal. Já tá dando uma outra cara. Eu vou reorganizar os planetas porque eles estão por trás da fumaça e eu quero que eles tenham mais evidência. Esse onde pode ficar, hein? Acho que pode ficar aqui. Não. Acho que pode ser aqui mesmo. Aí, ó.
Tá. Vamos aos detalhes agora. Vamos fazer uma... Acho que... Cara, ó, tive uma ideia. Vamos fazer uma constelação dentro dessa nossa latinha. São pontinhos mesmo. Simulando as estrelas. Bora para a parte de colorização. Vou aqui em swatches, eu vou começar a trabalhar com as cores aqui. Eu gosto de selecionar tudo que eu não tenho usado, deletar e começar a criar as cores aqui. Vamos começar pela lata de spray. Deixa eu ver. Eu vou pintar esse de rosa. Eu clico aqui num novo swatch. Aliás, seleciono o elemento que eu quero, a cor. Clico em novo e crio uma cor. Eu vou criar 100% rosa. Aqui eu gosto de 100% rosa. É uma cor que está na minha identidade, mas você pode escolher outra, você pode ser mais ousado. Eu vou colocar esse rosa chiclete, acho. Deixa eu ver. Aí, ó, eu gosto desse rosa. Aí o viés, colorir o viés. Vou clicar aqui em novo, fazer uma cor diferente. Acho que esse amarelinho claro ficou legal. Que cor pode ser aqui? Amarelinho também? Não sei, hein? Bom, aqui eu vou pintar de azul, esse é um azulzinho mais claro. Uma coisa. Acho que é isso. A mão. Agora a mão. Vamos lá pra mão, vai. Pintar a mão. Ó, uma técnica que é legal. Ao invés de você selecionar todos os elementos que estão brancos, eu gosto de selecionar um único elemento que é da cor predominante branco. Aí você vem aqui, ó, selecionar objetos similares e coloco all. Selecionei, ele vai selecionar todos os elementos que são parecidos com aquele que eu selecionei. Tá isso de amarelinho. Acho que eu vou mudar esse amarelo. Colocar adicionar um pouquinho mais de rosa. Fazer assim. Acho que tá bom. Esse não vem mais. Eu acho que esse líquido aqui a gente pode melhorar também. Eu vou selecionar ele, acho que eu vou pintar ele de preto, mas com que tenha um viés e que dê para perceber que na verdade ele é azul. Vou criar um offset path, pintar de preto. Aí, ó, acho que fica legal assim. Aí a gente pode pintar agora os derretidos. Então, ó, vou selecionar, tá branco, né, nossos derretidos aqui todos. Vou selecionar um branco e clicar em selecionar objetos similares. Pintei de azul, voltei as layers. E para você, ó, se você pressionar Alt e clicar na layer, ela vai ficar no olhinho,
vai ficar visível só a layer que você quer. Se você pressionar Alt e clicar de novo, ele aparece todas as layers. Beleza. Que mais? O que a gente pode melhorar aqui? Acho que os planetas agora, né? Todos os planetas em branco. Vou selecionar todos os brancos. Clicar numa nova cor. Vou pegar um roxo. Vou pegar um roxinho aqui. Voltou. Eu acho que esse preto não está combinando muito com as cores. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não dá. Eu vou desbloquear todas as camadas, selecionar um objeto preto e vou selecionar os objetos similares. E vou criar uma outra cor para que seja o contorno. Acho que esse azul aqui, eu gosto desse azul. Esse canudo está muito cru, eu acho. A gente pode selecionar ele, sei lá, pintar de roxo também e cortar o shape para que seja as listras do nosso canudo, para que ele seja mais fiel a um canudo mesmo. Cortei, né? Aí eu vou selecionando as cores alternadas. Sei lá, vou pintar de branco. Aí, ó como deu a sensação de ser um canudinho mais fiel. Esse também a gente pode pintar de azul, as estrelinhas. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui. Aqui também deve ser azul, caramba. Vamos fazer um fundo aqui pra ele, vai. Que não tô gostando dessa... Opa, aqui não pintou de preto, não sei porquê. Mas é pra pintar de preto também. Vamos criar um novo background aqui. Background. Vou criar um novo background. Vou fazer, sei lá, vou fazer rosinha. Aí, ó. Tá ficando legal, né? Bom, beleza. Acho que falta um pouquinho mais de constelação aqui, talvez. Aqui, ó, boa. Fiz mais constelações. A gente pode fazer um rastro também aqui na parte da fumaça, já que a fumaça é branca. Vou fazer como se fosse que ela estivesse desfazendo. Assim. Mas vai fazendo por tudo. Por tudo não, né? Por onde o traço da fumaça está sendo passado. Beleza. Aí vamos adicionar agora uma nova camada de sombra. Por exemplo, ó,
essa base ela tá no fundo do spray, então esse azul eu acredito que deva ser um pouco mais escuro do que esse. Então eu vou copiar esse shape, Ctrl C, Ctrl Shift V para ele colar no mesmo lugar. Vou selecionar a mesma cor do contorno, que é a mais escura, e vou diminuir a opacidade, sei lá, vou deixar uns 50%. Ó, então ele acaba ficando um pouquinho mais escuro e parece que ele está dentro, parece que ele é a base de fato. Que mais? Será que se eu... deixa eu ver uma coisa. Será que assim fica bom? É, assim fica bom. Deixa eu... Aí, ó. Ah, aqui no canudo, a gente pode até fazer um efeitinho, como se fosse água, como se fosse um líquido mesmo. Aí já dá uma outra sensação, né? Acho que esse rosa tá muito escuro, não tá não? Então eu vou pegar, selecionar todos os objetos que tem o mesmo rosa, dou 2 cliques aqui, vou alterar um pouco, seja esse rosa aqui, ó. Aí, ó, acho que ficou mais legal. Aí vamos fazer outra camada de... Eu vou pintar de roxo aqui, vai. Pintar de roxo. Aqui. Aqui. E vou fazer outra camada de sombra. Vou selecionar onde eu quero... Ixi, tem elemento preto aqui. Vou selecionar onde eu quero mais sombras, mais uma camada de sombra, pegar a faca, cortar onde eu acho que deve ser a sombra. Então, ó, no cap, essa vai ser a sombra, acabei de cortar. Aqui nessa parte, eu cortei aqui para que isso seja a sombra. Seleciono onde eu quero, Ctrl C, dou Ctrl Z para voltar os shapes do tamanho, as cores versão original, sem cortes. Ctrl Shift V, ó, colou por cima, certo? Aí eu vou dar vou apertar o comando I e clicar em outro lugar que eu já fiz a sombra, aqui, ó. Então ele pega o mesmo estilo de camada, o mesmo estilo de objeto que tem. Ou seja, ó, esse daqui é essa cor, né, a cor do contorno com 50% de opacidade. E aqui aconteceu a mesma coisa, eu pedi para ele replicar o efeito. Vamos fazer a segunda camada de sombra na mão agora. Vamos ver. Seleciono esse shape, vamos ver como que a gente vai aplicar a sombra aqui. Se desenhar a mão já é difícil, imagina aplicar a sombra. Mas eu imagino que a sombra vem aqui de baixo. Vou cortar essa parte aqui. Beleza. E aqui também acho que cairia uma sombra legal. Aqui, ó. Eu acho que a sombra fica legal aqui. Cortei o shape. Vou selecionar a parte que eu quero de sombra. Ctrl C, Ctrl Z para voltar, né? Tudo. Ctrl Shift V. Colou por cima no mesmo lugar que eu queria. Aperto o I. Seleciono a sombra que eu queria, né? Para pegar o mesmo estilo. Mas eu acho que não ficou tão bom essa cor para essa cor da minha pele. Aqui também a gente pode apagar um pouco. Então, eu não gostei muito dessa cor em cima
em cima da cor bege. Então vou selecionar a sombra que eu fiz e selecionar os objetos similares e vou fazer outro teste. É bom que, a sombra está sendo passada em cima do contorno, certo? Não é isso que eu quero. Eu quero que ela fique lá atrás. Então, eu mando ela lá para trás. Transform. Não. Organizar e mandar lá para trás. Mas ela sumiu. Então, eu posso jogar ela para frente. Não tá dando. Bom, eu quero que o contorno, que a parte mais escura fique na frente de tudo. Então vou selecionar essa parte, essa cor, selecionar os mesmos objetos, os objetos similares e mandar lá pra frente. Bring to front. Aí, ó. Beleza, aqui não é pra tratar isso. Aí, ó, acho que ficou melhor já, né? Ficou melhor. Vamos fazer sombra dos planetas agora. Sombra dos planetas. Selecionar um planeta, cortar a cor base dele aqui, ó. Ctrl C, Ctrl Z. Colo por cima, pego uma cor para que seja sombra, diminui um pouco a opacidade. Beleza, vou fazer isso em todos os planetas. Pego a faca, corto aqui, aqui, seleciono o que eu quero de sombra. Opa. Ctrl C. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z para desconsiderar o corte que a gente fez. Ctrl Shift V para colar exatamente no mesmo lugar. Aí, ó, já deu uma outra sensação, né? Beleza, aí eu vou mostrar uma técnica agora, que é a mesma do sombreamento, mas só que agora para iluminação. Seleciono as cores base, objeto, caminho, offset path. Acho que uns 2 aqui tá bom. Então ele criou um shape daquele jeito lá que a gente fez. Por dentro, né, do próprio shape selecionado. E vou pintar ele com a luz que eu quero. Aí, ó, já deu uma outra sensação nesses planetas aqui, hein? A gente pode até brincar um pouco com os planetas. De que maneira? A gente pode, por exemplo, fazer uns pontinhos assim para que ele fique legal. Aí uns pontinhos mais dessa cor. Aqui mesma coisa. Pontinho preto não, é azul, é um azul. Eu não gosto de trabalhar com contorno 100% preto, tá? Eu acho que a gente... Será que a gente consegue mudar a cor do planeta? Até dá. Pra mudar as cores do planeta, acho que fica até mais legal. Alternar as cores dele. Mudar um pouco aqui para que ele fique mais visível. Aí, ó, legal. Vamos adicionar sombra agora na fumaça. Vou selecionar a fumaça que eu quero, pegar a faca e cortando os lugares que eu quero a sombra.
Aqui assim, copio os lugares que eu quero, que eu cortei. Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Z para assumir o corte, Ctrl Shift V para colar em cima. Aqui acho que eu vou pegar uma sombrinha roxa e diminuir um pouquinho a opacidade dela. Diminuindo a opacidade, você acaba meio que mesclando a cor da sombra com a cor base do seu desenho. E quando você mescla as cores, eu acho que fica mais fluido e acaba trazendo uma sensação de naturalidade da sombra. Acho que respeita mais as leis da natureza, né? Porque uma coisa que eu gosto de me basear é movimentos naturais e lógicas naturais que a gente vê. Aqui, agora falta pouco. Corto, cortar, cortei, Ctrl C, Ctrl Z, colei. Aqui, mesma coisa, deixa eu fazer em todos, aí eu só vou copiando, colando e cortando depois. Cortei. Aqui assim. Ctrl V e aí, ó. Acho que tá legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? Será que essa unha tá legal? Acho que não, hein? Talvez isso, ó. Aí ficou mais massa. Acho que sombras aqui também, né? Jogar lá para trás. Aí. Vamos colocar uma sombra no canudo também, que parece que ele está sem sombra, sem segunda camada de sombra. Ixi, aqui tá tudo separado, né? Ó. O que eu vou fazer? Aqui é só uma técnica, tá? O importante é que você jogue sombra no canudo. Mas eu vou fazer uma gambiarra aqui que talvez seja um pouco mais complicado. Mas ó, eu vou juntar tudo, dar um unir aqui. E vou cortar onde eu quero que tenha sombra. Copiar a sombra que eu vou querer. Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Shift V para colar. Eu vou pegar essa aí, ó. Aí, ó. Já tá mais legal. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode, cara, ir brincando. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Você pode usar a sua criatividade e nada impede de você adicionar as coisas, adicionar elementos que você acha que vai ficar legal. E eu trabalho com poucas cores porque eu acho que senão a gente traz uma poluição visual. Eu acho que quanto menos cores você trabalhar e pensar mais em variações dela, em sobreposições, opacidade, eu acho que fica melhor. Porque aí você acaba pegando duas cores que você já tem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse bege e esse rosa. E esse rosa é o rosa do fundo. Quando eu crio uma opacidade em cima de outra cor que eu já estou usando, ele mescla as cores, ele fica mais harmônico. O que mais a gente pode fazer aqui? Deixa eu fazer um teste.
Será que eu consigo jogar um reflexo aqui? Deixa eu ver. Aqui na lata de spray, na verdade. Como se fosse de vidro, sabe? Não, acho que não ficou bom. Deixa eu ver se a gente consegue alterar esse branco. O color. Criar uma nova cor pro branco aqui. Não ficou legal. Acho que branco é legal, vai. Branco já é o suficiente. E talvez a gente pode trazer esse planeta mais pra frente. Como? Vamos selecionar nosso planeta aqui, Ctrl X para cortar, e vou criar uma nova camada desse planeta que está na frente de tudo. Legal, né? Será que se a gente aumentar isso daqui fica melhor? Talvez, hein? Eu gosto. Eu gosto bastante. Acho que vou fazer um pouquinho mais de rastros aqui. Talvez... Opa! Talvez até... colocar mais aqui, ó. Deixa eu ver essa cor. Se a gente aumentar a opacidade dela, acho que fica legal assim. E lá no Patreon também, que eu tava avisando, eu vou disponibilizar essa arte aqui em Illustrator para vocês poderem baixar e ver como que eu faço. Vocês vão poder mexer no arquivo e tudo mais, tá? Acho que aqui eu vou mudar de cor. Ó, ficou melhor. Aqui eu vou mudar também. Show de bola, galera. A gente pode até testar novas cores. Por exemplo, assim. Ó, eu gosto dessa cor, hein? Eu acho que fica bem legal. Ou esse rosa. Não, eu vou deixar esse rosa aqui. Um pouquinho mais diferente. Talvez a gente pode até jogar uma sombra aqui, ó. Vou copiar a base, dar Ctrl V, Ctrl Shift V, na verdade. Diminuir um pouquinho e pintar ela assim. Tá? Mas aí ficou estranho aqui, né? O que eu vou fazer aqui, hein? Acho que eu vou apagar. Vamos sobrepor. E aqui eu acho que eu vou estender. Estende aqui, vou pintar. Assim, você pode fazer ajustes do jeito que você quiser depois. Eu tô passando minha técnica, mas depois que você aprende ela, você consegue replicar. E cara, Illustrator dá pra você fazer o que você quiser, tá? Não é... Dá pra você chegar num resultado... Dá pra você chegar num resultado usando diferentes técnicas. Não, acho que eu não gostei dessa sombra não, tá? Então vou diminuir ela um pouco. Aqui, ó. Boa. Acho que tá de boa, assim.
esse roxo aqui eu não gostei. Vou tirar esse roxo. Os planetas. Vamos ver. Tá dessa cor. E dessa cor. Legal, hein? Dá até para fazer um efeito de iluminação aqui na lata de spray, cortando ela com aquela técnica, pintando de azul. Aí, ó. Bom, galera, é isso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse tutorial, um pouco longo, mas eu tentei explicar tudo aqui o que eu faço. Já que nossa mão tá aberta aqui, eu vou adicionar mais... Eu vou adicionar mais estrelas aqui. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se ficou faltando alguma coisa, vocês me avisam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, responda nos comentários. Tem bastante gente perguntando, eu estou tentando responder todos. Eu quero ajudar todo mundo. Então, se tiverem dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários. Se você acha que esse desenho aqui merece um gostei, eu acho que merece. Eu acho que merece um like aí. Clica no like, isso vai me ajudar bastante. Vocês estão me ajudando bastante. Eu acho que daqui pra frente eu só vou ensinar mais e mais. E cara, nunca esteja satisfeito. Se você vê oportunidade de melhoria no seu desenho, faça, viu? Sempre tente algo novo. Não fique com medo de fazer, não, porque daí você não vai fazer nada, né? Bom, é isso. Até o próximo vídeo.